Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou determinar o zero da função y igual a menos 5x mais 10. Primeira coisa, o que é o zero da função? O zero da função é você determinar o valor de x, tá? Você vai determinar o valor de x quando o y foi igual a zero, ou seja, quando a imagem do x for igual a zero, tá? Bem, eu vou ser bem prático nesse exercício. Então, todas as vezes que pedir para você determinar o zero de uma função, você pega o que está antes da igualdade e coloca igual a zero. Então, vamos pegar o y e colocar igual a zero. Só que no lugar desse y aqui, ó, você pode ter f de x, m de x, h de x, o t de x, beleza? Não importa. Você vai pegar o que está antes da igualdade e colocar igual a zero. Já percebemos aqui, ó, que essa função é uma função do primeiro grau ou uma função afim. Mas como é que eu sei disso? Bem, tem algumas maneiras de você conseguir enxergar isso. Uma das maneiras mais fáceis é você observar qual é o expoente da letra x. Ah, mas o x ele não tem expoente. Quando ele não tem expoente, subentende que o expoente é 1. Então temos uma função do primeiro grau. Uma outra maneira de você saber que é uma função do primeiro grau é você conhecendo a forma de uma função do segundo grau. A forma de uma equação, de uma função do primeiro grau, vai ser essa aqui, ó. Ax mais b, ó. Então, toda função que tem essa forma é uma função do primeiro grau, beleza? Então, vamos aqui o que nos interessa. Eu quero determinar o zero da função. Então, eu já sei que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Y igual a zero. Só que esse valor do y aqui, ele é menos 5x mais 10. Mas como é que eu sei disso? É só você ler a função, ó. Y é igual a menos 5x mais 10. Então, no lugar do y, ou do que está aqui antes, né, que você vai utilizar, você coloca, ó, menos 5x mais 10. E aí coloca igual a zero. Transformamos uma função do primeiro grau em uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Eu vou pelo método tradicional. Repetimos o termo que tem letra antes da igualdade e colocamos depois da igualdade os termos que não têm letra, beleza? Então a gente vai dar preferência aqui para o zero e depois a gente muda o 10. Só que se a gente colocar o zero aqui, ele não vai influenciar no nosso resultado, na nossa continha. Então eu vou ignorar o zero, tá? Eu vou esquecer ele. Esse 10, ele está, ó, antes da igualdade. Só que eu vou ter que passar ele para cá, ó. Ou seja, eu vou colocar ele depois da igualdade. Quando você faz essa mudança de membro, né, do primeiro membro para o segundo, você vai mudar o sinal do número. Como ele é mais 10, então ele vai ficar menos 10. O nosso objetivo aqui é encontrar, ó, o valor do x. Encontramos o valor de menos 5x. Então ainda a gente não resolveu. Então a gente vai ter que achar o valor do x. Bem, pelo método tradicional, a gente vai pegar, repetir o x, e esse menos 5 que está multiplicando, a gente vai passar ele para o outro lado, dividindo. Por quê? Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Mas eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer o seguinte. Qual é o número que a gente tem multiplicando o x? Não é o menos 5? Então eu vou repetir esse menos 5 aqui embaixo e também vou colocar esse menos 5 aqui, ó, embaixo do menos 10. Por que que temos que fazer isso?
Porque quando a gente tem uma igualdade, tudo que a gente faz antes da igualdade, temos que fazer depois da igualdade. Beleza? Então, ó, esse menos 5 dividido por menos 5 vai dar mais 1x, que vai ser exatamente o x. Ó. Então, o que eu posso fazer? Ó? Olha, esse menos 5 eu vou cortar com esse x, perdão, com esse menos 5, e vai sobrar o x. Ó. E aqui eu tenho uma divisão. Menos e menos é mais. 10 dividido por 5, 2. Ó. Achei o valor do x, que é 2. Então, esse 2 aqui vai ser o zero da função, quando o y é igual a zero, né? Beleza? Então, tá aí o resultado. Muito obrigado.